como superar a objeção do time, do tipo, só vou ver isso no ano que vem, só tá no orçamento que vem, do ano que vem, não é para agora, me liga de novo daqui 2, 3 meses. Eu amo essa objeção, e Uau! amar uma objeção Uau! é forte. Uau! Mas por que eu gosto dela? Primeiro porque ela ensina muito. Acho que talvez das objeções principais que a gente tem de preço, de time ou até de produto, a de timing é a que mais nos ensina. Porque a aceleração do processo de vendas depende do valor que a gente gera, que é o que a gente falou no início. E por que eu gosto dela? Porque ela também é um gap de, né, uma lacuna dentro do nosso processo de diagnóstico. Afinal de contas, por que essa pessoa está conversando comigo se ela não quer comprar agora? Muito bom. Por quê? Né? E aí, a depender do momento que essa objeção aparece, a minha primeira pergunta é, por que a gente chegou até aqui? Em que momento fazia sentido a gente estar conversando se não era o momento de fechar? Ou se não era o momento desse projeto acontecer? Joga pra ele. Porque assim, se em algum momento houve a possibilidade da gente ter um projeto agora, o que fez essa possibilidade acabar? Porque em algum momento isso pode ter se perdido. E aqui eu queria trazer um conceito técnico que eu acho que é muito legal trazer para o técnico, porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, então contorno de objeção é habilidade de comunicação. Não, é técnica. E aqui eu queria trazer um ponto para timing, que é o compile event. Se a gente consegue identificar o que é o compile event, ele é um evento crítico que o nosso lead vai viver, ou está vivendo. O que podem ser eventos críticos? Uma captação de investimento que vai chegar aí, que vai demandar um crescimento da empresa. Ou, ao contrário, um layoff que aconteceu, né, uma demissão em massa que aconteceu e um corte de custo. E aí eu tô procurando uma ferramenta que vai reduzir meu custo. Uma data para um planejamento estratégico que vai ser feito, que vai ser definido, esse tipo de coisa. Um gestor, no meu caso comercial, que precisa apresentar um plano de crescimento, ele vai crescer como? Como que ele vai gerar demanda? Se ele tá com o inbound dele crescendo, como ele faz o outbound crescer? Qual é a ferramenta certa para isso? Então, quando eu entendo que aquele meu lead precisa tomar uma decisão, se vai ser eu, ou se vai ser o concorrente, ou se vai ser qualquer outra pessoa, empresa, serviço, não sei. Mas ele precisa tomar uma decisão. Quando é essa decisão? Isso eu precisava ter descoberto no momento que eu abri a oportunidade. Esse é o ponto. Isso, pra mim, é um mapeamento de oportunidade. É assim, se vamos começar uma jornada agora, se eu vou apresentar o meu serviço pra você, eu preciso entender por que você está conversando comigo, quando você precisa tomar essa decisão e pra que esse projeto existe. E aí eu entendo esse evento crítico. Quando eu entendo esse evento crítico, eu recebo a objeção do agora não, eu preciso entender o que mudou. E não mais por que não vamos fechar. E aqui fica, talvez, a minha dica, né? Nós, vendedores que tomamos esse não ou que recebemos essa objeção, a gente precisa mapear o porquê não e o pós disso. Tá, por que não agora? Mudou IESA tudo, a gente teve uma reestruturação aqui, tudo bem, isso acontece, né? Isso é real. Vai ter, né? vai ter objeção que a gente não vai conseguir contornar, porque as coisas mudam e tá tudo bem. Mas a gente precisa entender quando reestruturar a gente volta a falar? E quando isso acontece? Nossa expectativa é que em fevereiro esteja tudo certo. Em janeiro a gente volta a falar. Combinado? Combinado. É um ponto muito bom, Iesa. Todo o processo que a gente fez ali, enquanto Zorro Brasil e outras empresas que eu até trabalhei, é meio que para prever essas objeções no final. Então, assim, o meu SDR, ele só vai passar uma call de mid-market se o lead quiser contratar, se quiser ter isso resolvido em até 60 dias. Senão não passa. Então, aí você chega lá na negociação e recebe uma objeção dessa, aí você faz exatamente o que a Isa falou. Mas peraí, o que mudou de uma semana pra cá, quando você falou com o SDRX, ele perguntou pra você e você falou que sim, até 50 dias, né? Então, peraí, mudou alguma coisa? Existe alguma coisa que eu preciso saber pra te ajudar a resolver, sabe? E aí fazer tá junto ali com o seu champion, com o seu lead, né? Então, acho que o processo também é muito importante até para você, processo de qualificação, de demonstração, de discovery, né? Então, isso já ajuda um pouco. Então, aí você fala, poxa, mas essa objeção, nessa etapa, não dá para receber, sabe? Não existe nem motivo de perda, né, dessa objeção. Você tem que ir a fundo e descobrir o real motivo. Porque ela não é um motivo. Por que você tá perdendo? Aqui não vai ter esse não motivo bateu, de lost aqui. Exato. Sabe que isso me fez lembrar alguns casos que as pessoas comentam no mercado e que a gente já passou também, de que na venda mais enterprise, maior, entra um lead, um analista, mesmo um gestor, um analista, enfim, começa a conversar com o nosso time comercial e não, a gente tem interesse e tal. E ele vai indo no processo, vai passando, vai furando, ele às vezes é do comercial, então ele sabe ir furando, né, o processo até entrar, e chega mais pro final e a gente descobre
que aquele analista ele não estava calçado numa decisão mais estratégica, ele estava por conta própria andando ali, às vezes nem o gerente direto dele sabia, e a gente gastou um tempão ali até descobrir isso. Então uma das perguntas que a gente colocou no nosso processo é o seu gerente, o seu diretor, o seu direto, tá sabendo, né, aí já põe o cara na prensa, né? Porque o que acontece muito é que às vezes aquela pessoa individualmente quer apresentar um projeto, ela quer fazer uma sugestão interna, até para ela se autopromover, ou para que isso acontece. Mostrar trabalho. Isso acontece muito com pessoas novas na função. Isso, inclusive, é um filtro nosso no Sales Navigator que mostra. Exato. Se a pessoa é nova. Se a pessoa é nova. Por quê? Se ela for uma gestora, ela tem mais propensão de tomar decisão. Então, se ela estiver numa cadeira de decisão, isso pode ajudar. Outro, se ela não é uma pessoa gestora, ela pode, talvez, ajudar a levantar a ideia. Isso pode ajudar, de alguma forma, o processo, né? Claro. Só que a gente precisa ter clareza de que ela não vai fazer a virada de ponteiro. Então, a gente vai precisar fazer um contorno, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E uma coisa que o Thiago estava falando de fato, a gente conseguir colocar isso no processo, essas vendas que furam, elas também são muito mais o vendedor acreditando em algo porque ele tá precisando acreditar. Boa! Tá? Queria falar isso, que eu acho que é importante, porque assim, emocional. Quem nunca, né? Quem nunca tinha uma meta eu pra preciso, bater, tá eu no final do quarto. Vender, Exato. Tá precisando bater a meta e puxa aquela conta ali, querendo de fato fazer ela acontecer, mas ela não está no momento. E aqui é um reforço para nós vendedores, a gente tem a mania feia de querer fazer o processo de vendas acontecer, mas a gente precisa ajudar o cliente a comprar. É ele que define o pace do processo, né? O ritmo do tempo ali. E é por isso que a gente saber o compile events, os eventos críticos, as decisões que vão ser tomadas, a fase da empresa, né? As empresas estão em momentos de orçamento excelente, como eu me encaixo aqui, quem toma a decisão, quem vai apresentar, quais são os tempos e movimentos que acontecem. Porque senão eu vou ficar me iludindo, botando aquela conta num forecast que não existe, só para poder dizer que eu tô querendo tentar fechar aquela conta, porque é uma emoção minha, né? E tem um champion ali me iludindo. E aí tá todo mundo se iludindo no processo. É muito bom isso. Todo mundo numa forte ilusão, curtindo até ela acabar. Eu tava rindo aqui porque eu lembrei de uma coisa na hora que você falou, né, que o vendedor quer acreditar no processo, aí a gente brincava que isso aí é MQL, que é um lead qualificado pelo marketing, ou um JQL, né, Jesus Qualified Lead. Tipo, que né, o vendedor queria acreditar que ia dar certo, na fé, vamos na fé que não vai dar churn, sabe? Sim. Então, churn é quando, né, o cancelamento. A Iesa comentou aqui uma frase que eu guardei, que as objeções e o não, eles ensinam muito, né? Ensinam às vezes mais do que o sim. O que tu pode falar, pegando o aspecto mais psicológico de vendas para times, né? Da parte psicológica da resiliência. Como que a gente pode desenvolver também a resiliência a ouvir tanta objeção? O não ensina mais que o sim, isso é na vida, né? Na vida, geral. Na vida. E no processo de vendas, a gente se frustra mais com não, porque a gente acreditou naquela conta, ou forecastou ela, ou criou uma expectativa de uma receita que entraria, de uma meta que seria batida, de algo que aconteceria. Então, em regra, a gente tende a focar mais naquilo que a gente perde, né? Isso é psicológico até em aspectos de vida, assim. O que perde costuma ser dado mais valor do que aquilo que já tá dentro de casa, aquilo que ganha. Verdade. Então, acho que aqui é um ponto pra gente entender. Os motivos de perda, eles precisam ser motivos reais, para que a gente aprenda com isso, não só psicologicamente, porque eu, como vendedor, preciso olhar pro funil e falar quais foram as etapas que eu tomei decisões erradas, ou que eu fiz caminhos incorretos. Eu vejo que, por exemplo, especialmente quando a objeção vem lá no final e quebra uma expectativa de um forecast ou de algo que estava praticamente tomado de decisão, o erro, o aprendizado que a gente precisa ter é olhar para trás e falar assim, em que momento eu não percebi o processo ou eu não fiz um bom roadmap to close, que é o planejamento do fechamento. Porque se eu tenho um champion, e o champion é aquela pessoa que vai me ajudar lá dentro, eu preciso jogar as claras com ele. Falar, Paulo, deixa eu entender de verdade, a expectativa de vocês é fechar esse projeto esse mês ainda? Porque assim, a nossa expectativa aqui a gente tá alinhado com relação a isso? E se não tá, deixa eu me preparar, né? Exato. O processo de assinatura, o processo de revisão contratual, tudo que tem que acontecer depois do sim, se o sim sai hoje, tá alinhado? Não, Iesa, não tá alinhado. Então, já temos essa expectativa setada. Deixa eu puxar um ponto aqui, Thiago, e eu já passo para ti que entra um aspecto cultural aqui, muito do Brasil, que os Estados Unidos é um pouco diferente. Os Estados Unidos ele é mais objetivo e fala sim, sim, não, não. Medo de falar não. Medo de falar não. Uma vez eu fui, acho que foi a primeira vez que eu fui pro Vale do Silício,
tinha algumas reuniões lá e, puxa, fui do Brasil, né? Para visitar lá. Uma reunião que eu marquei durou 17 minutos. Não teve nem rapport. Frustrou. 17, nem rapport. Isso dá, isso não, essa parceria não vai aqui, pronto, acabou. Nem um cafezinho? Eles são muito objetivos. Não vamos falar da Muito. nossa vida? Até demais. Até demais, né? Aquela frieza, É. assim. Tirando a questão certo, errado, enfim, na cultura brasileira tem essa dificuldade, esse constrangimento em dizer um não ou dizer, olha, Isa, não vai A rolar rejeição, agora, né? só daqui 3 meses, né? E tá tudo certo, né? Mas a pessoa acha que o outro vai ficar brabo e tal. Então, acho que o radical candor, né? Acho que a comunicação Uhum. mais direta e a gente trabalhar isso ajuda muito, né? Com certeza. E pegando o gancho dos Estados Unidos, tem uma metodologia que ela ajuda muito até o brasileiro a ser mais transparente, né? Que se chama Mutual Close Plan, que é o plano de fechamento mútuo. Mútuo entre o fornecedor e o lead, que vem do Sandler, em que você coloca a data, a atividade e o Já owner. começa o compromisso. Então, assim, você tá me falando, Champion, que no dia tal você vai fazer a apresentação para o board e você vai fazer a apresentação para o board e aí em uma semana eles vão te trazer uma resposta e aí daqui 15 dias, possíveis objeções, já vamos marcar uma reunião para daqui 15 dias, aí eu enquanto fornecedor, possível fornecedor, vou te apresentar e aí então, pelo seu processo de decisão que eu mapeei há X tempo, vamos demorar aí uns 15, 20 dias para ter a assinatura do contrato, correto? Aí o efeito cascata vai acontecendo. Fez isso. Champion, existe alguma coisa no meio do caminho aqui que possa brecar? Que possa postergar essa decisão? Ah, Thiago, existe. A gente esqueceu da feira lá na China que essa pessoa vai. Ah, então, aí você não vai... Você já vai entendendo o contexto que as variáveis que podem acontecer Pode até travar. chegar naquele sim ou não, né? O gerenciamento de expectativa é tudo para não frustrar, né? E até, tipo assim, trazer estatística. Gente, enquanto vendas, conversão. Uhum. Pelo menos enquanto Zorro, de 10 negócios que estão em negociação, a gente vai fechar 4, 5, quando muito. Então, assim, você vai receber muito mais não do que sim. É isso. Já caleja o seu vendedor e fala, ó, Prepara. se prepara, é muito mais não do que sim, mas o não você tem que ser um não real. Também não pode ser um não porque você vacilou no processo, né? Então, assim, calejar o seu vendedor e falar, Sim. a vida não é morango, né? Tem estudos psicológicos lá, o Daniel Kahneman lá do Prêmio Nobel, né? Ele mostra que o não, ou a queda, ela é 2 vezes mais intensa do que o sim, do que a subida, né? Então a gente sente muito mais emocionalmente um não do que um sim. Sem E aí tu dúvida. imagina, tu toma, sei lá, 7 nãos para 3 sim, e o não ainda é multiplicado por 2, Nossa. o impacto emocional é gigantesco, né? Então é trabalhar a resiliência. E faz parte do jogo, né? Trabalhar com assim. vendas É isso. isso. Se não Calejar. suporta isso, não trabalha com venda. Exato. Tem que ser calejado. Tem que ser calejado. Tem uma galera enviando um monte de perguntas pra gente aqui. Eu vou selecionar algumas e a primeira bomba eu vou mandar pra Isa. Essa é braba.